Boa noite, amada igreja! Estamos chegando ao final desse momento especial, onde lembramos um pouco da história da nossa comunidade, levando esperança aos corações dos irmãos e amigos. Nesta última parte, vamos conversar um pouco sobre a igreja no tempo presente e projetar um pouco sobre o futuro que Deus tem revelado através da nossa liderança, um futuro onde continuaremos celebrando os muitos mais anos do Reino de Deus através da primeira Igreja Batista de São Luís. As presentes e futuras celebrações. Desde 1999, a igreja, buscando ser cada vez mais relevante no meio da comunidade, deu início à filosofia de trabalho baseada em ministérios e grupos pequenos. Inúmeras pesquisas foram realizadas, treinamentos foram feitos e participação em encontros de líderes. Tudo isso foi fundamental para que a igreja entendesse a nova forma de frutificar. Atualmente, a igreja conta com 15 ministérios organizados a fim de proporcionar comunhão, cuidado e serviço ao reino de Deus em comunidade. Temos ministérios educacionais como o da EBD e o Colégio Batista Ludovicense, que tem um papel muito importante na vida dos alunos matriculados e suas famílias. Temos ministérios de apoio aos cultos e eventos especiais realizados pela igreja, como o Acolher, Ministério de Comunhão, Desperta Débora, Louvor, Teatro, Fotografia, Sonoplastia e Multimídia. Temos ministérios para todas as idades, como o Ministério de Família, o Infantil, o de Jovens e Adolescentes. Um ministério também muito especial para surdos, o nosso querido Ministério Irmãos, e o Ministério de Apoio aos Mais Necessitados, o Ministério de Misericórdia. São muitos ministérios, todos para a honra e glória daquele que é o cabeça da nossa comunidade de amor. Temos também algumas ações especiais que são apoiadas pela igreja, com o objetivo de alcançar mais e mais vidas com a verdade de Deus. Mais de 17 frentes missionárias desde 2006 para alcançar o mundo por meio da proclamação do Evangelho da Salvação. O Clubinho Kids, que tem alcançado crianças e adolescentes através do ensino da palavra na região da Madre Deus. Parcerias com a MEAP e o Kairos, contribuindo com trabalhos sérios e responsáveis na ajuda de comunidades ribeirinhas e pessoas dependentes químicas. Recentemente, a igreja foi inserida na visão multiplicadora, entendendo a necessidade de avançar, investindo cada vez mais em vidas e relacionamentos discipuladores, nos tornando cada vez mais uma verdadeira família de Deus. Todos os nossos ministérios foram melhorados e alinhados com a visão multiplicadora, de modo que a igreja hoje tem buscado viver segundo o propósito para o qual foi criada. São muitas e muitas histórias que os servos de Deus, ao longo de 112 anos de igreja, têm vivido. Servos de todos os tipos físicos, intelectuais e sociais, com seus diferentes dons e talentos entregues pelo Espírito Santo. Muitos servem no anonimato, outros um pouco mais destacados, muitos fiéis a toda prova, outros de uma dedicação extraordinária, todos unidos numa comunidade vivendo o amor do Pai. Que Deus abençoe a nossa querida primeira Igreja Batista de São Luís, que possamos continuar sendo atuantes neste mundo, enfrentando lutas e provações, sempre com a certeza da companhia do bom pastor até a consumação dos séculos. Graça e paz, amada igreja. Parabéns, PIB, pelos 112 anos e me orgulho muito, dentre os quais 41 anos eu me congrego nessa amada igreja. Sou muito feliz por ter meus irmãos como verdadeira comunidade de amor.
Somos um pelos laços do amor. Gostaria de dizer que sempre me espelhei em João 14,6, versículo fundamental para a minha vida como cristão. Foi a partir dele, feita a leitura, foi que eu me converti. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Isso, para mim, significa que não há outro caminho e nós devemos perfeitamente entender a necessidade da nossa conversão. Para sermos cristãos, temos 3 etapas a seguir: conhecer, aceitar e servir. Conhecer para nós termos o entendimento daquilo que nós vamos viver. A convivência é que nos importa a partir daquele momento em que conhecemos. A segunda etapa é aceitar. Eu aceitei o meu Jesus como o único e suficiente Salvador. E foi nesta igreja, em 79, março de 79, que eu me converti. Daí para frente, até os dias de hoje, até o dia que o Pai me levar, eu sirvo com muito amor e com muita dedicação. Ser obediente é o foco da minha vida. É a base de todo o cristão que deve falar, mostrando que só o Senhor é Deus. Isso tudo que vivi e venci, só me resta dizer: obrigado, meu Deus, por tudo que eu recebo na minha vida. Obrigado, amada igreja. Obrigado, irmãos. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Amém. Pai do Senhor, amada igreja, o que eu tenho a dizer, o que significa a igreja para mim, é que ela é muito importante. A igreja é o corpo de Cristo e onde nós nos reunimos juntos. Isso é importantíssimo, estarmos juntos para louvar o Senhor. Tenho sentido muita falta, saudade daqueles momentos juntos, cantando, se abraçando, e a minha esperança é que logo voltemos a nos congregarmos, Senhor. Vamos orar para que tudo termine e que Deus abençoe essa comunidade de amor. E que Deus nos abençoe ricamente e que tão logo passe essa fase crucial para as nossas vidas, que abrangeu o mundo todo, possamos nos reunir, cantar hinos de louvores ao nosso Senhor e orarmos. Glória,
Boa noite, queridos irmãos. Nós temos muitos motivos para agradecermos ao nosso Deus. Ele que é tão bom e nos concede bênçãos sem medida a cada dia. E desde ontem nós estamos agradecendo e celebrando a Deus por mais uma bênção que Ele nos concede, por mais um ano de existência da nossa igreja, da primeira Igreja Batista de São Luís, a nossa tão querida comunidade de amor. E neste nosso último culto de celebração e gratidão a Deus por esses 112 anos, vamos continuar louvando ao Senhor, adorando, prostrando-se diante dEle, reconhecendo o seu poder e a sua grandeza. Vamos orar nesse instante. Ó Pai de amor e de infinita bondade, nós somos gratos a Ti, meu Pai, porque Tu tens operado maravilhas em nossas vidas. Nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza, sabemos quem Tu és, Pai. E queremos aqui Te agradecer pela provisão diária, por nos edificar, por nos abençoar através da nossa comunidade de amor, da nossa PIB São Luís. Ó Deus, muito obrigado por manter a Tua igreja viva, por manter a Tua igreja unida, e que assim seja até o dia da Tua volta, até o dia que iremos morar contigo no céu. Muito obrigado, conduze-nos no restante deste culto. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E vamos continuar louvando agora. Vamos cantar ao nosso Deus com alegria, que Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos juntos louvar ao Senhor. Glória, glória, aleluia.
vim aqui compartilhar com vocês a importância que a PIB tem tido na minha vida. Alguns meses atrás, nós fomos ao culto, eu e meu esposo, nós íamos de vez em quando. E lá nós tivemos a oportunidade de ter sido convidado pelo pastor Abson para que ele pudesse nos fazer uma visita, para que a gente pudesse fazer parte, né, desse projeto muito importante que é o Casa de Paz. Nós tivemos a visita deles algumas semanas em nossa casa, né, alguns encontros, e a partir daquele momento eu posso dizer que a minha vida e a vida da minha família mudou. Foi algo muito importante para a gente. A partir daqueles encontros, eu posso dizer que Deus me encontrou, né? Não fui eu que encontrei Deus, foi Deus que me encontrou. E nós pudemos fazer parte do grupo pequeno, que também é lá na residência do pastor Abson. Eu também hoje faço parte do projeto Casa de Paz, mas hoje eu já faço a visita na casa das pessoas. E a partir dessas visitas também eu decidi pelo meu batismo. Então o que eu posso falar da transformação que a minha vida teve, da transformação da vida da minha família, a partir do momento que Deus me enviou naquele dia para aquele culto. A igreja, o grupo pequeno, a Casa de Paz, trouxe para mim Deus de volta, né? Acho que Deus usou todas as pessoas como instrumento, porque Ele me queria, né? Queria que eu deixasse Ele fazer parte da minha vida. Na PIB eu tenho o estímulo da prática da vida cristã, de estar em comunhão com os irmãos. Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa congregação. E eu quero continuar fazendo parte das ações da igreja. E eu quero levar essa paz para outras pessoas. Assim como eu fui discipulada por alguém, eu também quero fazer discípulos. Amém! Se você está gostando deste vídeo, se você está sendo abençoado, edificado através deste culto, então continue interagindo conosco através do chat, curtindo este vídeo, compartilhando o link deste culto para que outras vidas também sejam abençoadas. E não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de São Luís, bem como nos seguir nas nossas redes sociais para assim ficar por dentro de todas as nossas programações. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Queridos irmãos, o trabalho em prol do reino de Deus continua mesmo em meio a esta pandemia. E as suas contribuições através dos dízimos e das ofertas são fundamentais para a manutenção das atividades da igreja e para que possamos ajudar muitas outras vidas. E você pode ajudar através de depósito bancário ou transferência também, para essas contas que vão aparecer aqui na sua tela agora. Lembrando que você precisa enviar o comprovante dessa transação bancária para o WhatsApp da Secretaria da Igreja. O WhatsApp da Secretaria da Igreja é o seguinte: DDD 98 988 99 7575. Mais uma vez, DDD 98 988 99 7575. E o último aviso que eu queria dar aos irmãos é a respeito de um culto especial que teremos neste próximo sábado, o de Casa em Casa, um culto recheado de testemunhos e intercessão pelas famílias da nossa amada igreja. O culto começará às 19 horas e será transmitido aqui no nosso canal. E se você também quer participar, enviando uma foto da sua família para o WhatsApp da Secretaria da Igreja, que eu acabei de falar, fique à vontade, não fique de fora, vamos participar.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, que pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, eu louvo a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Muitos pastores, irmãos de igrejas, filhas e também das frentes missionárias da nossa igreja gravaram mensagens especiais em razão dos 112 anos da nossa igreja. E nós separamos alguns trechos dessas mensagens para mostrar para vocês agora. Mas se você quiser conferir essas mensagens completas, é só acessar o nosso site pibsanluis.org.br/112 anos. Confira!
Amados irmãos, a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Louvamos a Deus pela existência e proclamação do Evangelho de Jesus Cristo no estado do Maranhão, através da Primeira Igreja Batista de São Luís, e nós nos alegramos e saudamos a mesma na pessoa do seu pastor Eliezer Lourenço, grande homem de Deus que o Senhor ao longo desses anos tem usado para anunciar o Evangelho e plantar igreja em diversos lugares do nosso estado. Inclusive, nos alegramos porque é a Primeira Igreja Batista em Viana. Nós também somos filhos da Primeira Igreja Batista em São Luís. Hoje, nós estamos pastoreando esta amada igreja com lutas, grandes que são as lutas, mas grandes têm sido as vitórias que Deus também tem nos dado. A Primeira Igreja Batista de São Luís, o nosso mais sincero gesto de gratidão. Ao pastor Eliezer Lourenço, nós rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor. A Deus, o Todo-Poderoso, e a esta amada igreja, nós louvamos a Deus agradecidos pela existência de todos vocês. Primeira Igreja Batista em Viana, em Cristo, edificando e restaurando vidas. Olá, povo de Deus, estou aqui em nome da Congregação Batista em Catu para parabenizar a PIB de São Luís pelos seus 112 anos de existência. Somos gratos ao soberano Deus pela existência da PIB de São Luís, que muito tem nos auxiliado. Estou aqui no ministério há quase 3 anos e tenho recebido todo o apoio dos pastores da PIB de São Luís e de toda a igreja. Somos muito gratos a Deus pela existência da PIB de São Luís. Parabéns, PIB de São Luís, pelos seus 112 anos de aniversário. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. É com muito prazer que eu participo desse evento da PIB de São Luís. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Onaí, da Igreja Batista de Joselândia, ou melhor dizendo, da PIB de Joselândia. E eu quero contar um pouco da história da nossa igreja. A primeira Igreja Batista de Joselândia tem um registro de 1964. Quando aqui ainda era São José das Canas, só existia um crente batista, Cláudio Souza Soares, meu tio. Inclusive, eu fui evangelizada por ele. E pastor Capitulino, que conheceu meu tio quando ele morava ainda em Graçaranha, ele veio para cá e ele continuou visitando ele uma vez por ano. Ele vinha de animal, de Pedreiras para São José das Canas, não tinha transporte. Ele arranjava um cavalo e vinha a cavalo visitar esse servo de Deus que morava aqui em São José das Canas. Depois surgiu um outro irmão vindo de Bernardo. E existia só esses 2 irmãos, e nessa visita dele, meu tio convidava os amigos e familiares e fazia um culto. E eu participava desses cultos. Quando em 1981 eu me converti, em setembro de 81, já existia uma igreja bem avançada, que a igreja foi crescendo, eles começaram a fazer culto num salão do seu João Lima, e a igreja cresceu. Mas a igreja sofreu muitos altos e baixos, e houve um embate que a igreja ficou fechada por 2 anos, ficando somente 7 irmãos, que esse remanescente é o que eu faço parte. Eu tinha 2 anos de convertida nessa época e a igreja sofreu esse problema. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus nos deu força e nos abençoou, e nós continuamos, né, com a ajuda do pastor Denis, que Deus mandou que ele viesse aqui nessa igreja, e reativou o trabalho. E fez um trabalho muito bom, muito grande. Deus fez uma grande obra através desse pastor. E a igreja cresceu, e ele trabalhou aqui 2 anos, e só saiu quando deixou um pastor permanente, o pastor Kennedy. Ainda no trabalho do pastor Denis, ele realizou vários eventos aqui na igreja, e as pessoas foram aceitando Cristo, e trabalhos que convertia mais de 20 pessoas
de uma vez, de 15, 20 pessoas, e a igreja teve um avivamento muito bom. Continuamos o trabalho com a ajuda de Deus, porque Deus é o dono da obra, Deus é misericordioso, e Ele sempre levanta pessoas para realizar o seu trabalho. Então assim nós continuamos, e depois de 4 anos veio o pastor Eliezer, da PIB de São Luís também, e eu louvo a Deus pela vida dele, pelo trabalho que ele tem realizado aqui conosco, tem mandado vários pastores aqui para nos apoiar, para nos ajudar, dando suporte para a igreja, e graças a Deus estamos felizes, né, com os irmãos. E louvo a Deus também pela minha família, que tem meus filhos, meus netos, irmãos, tudo nessa igreja, é uma bênção, é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor, eu estou continuando na igreja e quero viver até os meus últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, aleluia, pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, o reino teu se tornou o reino do Senhor e do seu Cristo, e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. E Ele reinará para sempre. E Ele reinará eterno, eterno, Rei do céu, eterno, aleluia, aleluia, Senhor e Deus, eterno, aleluia, aleluia, eterno, aleluia, aleluia, eterno, aleluia, aleluia, eterno, aleluia, aleluia, Rei dos reis, Senhor e Deus, reinará, e reinará, eterno excelso, Rei dos reis, eterno, Senhor e Deus, aleluia, aleluia, e Ele reinará para sempre eterno, Rei dos reis, Senhor e Deus, Rei dos reis, Senhor e Deus, e Ele reinará para sempre, eterno, aleluia, 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 O pastor Charles Acruz
é formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense. Casado com a Amanda e pai da Giovana e do Ciro. Foi pastor da Segunda Igreja Batista de Campos e Igreja Batista Torre Forte, também em Campos, Rio de Janeiro. Hoje é pastor titular da Igreja Batista Central de São Luís e nos trará a reflexão nesta noite. Boa noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Que bom chegarmos nesse tempo final de celebração. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero iniciar essa noite fazendo um cumprimento com você. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e olhe no mais profundo, no mais particular do olho dele ou dela. Pode pegar a mão aí. Olha para ele e para ela assim e repita comigo essa frase. Se não fosse por você, hoje, agora, aqui neste lugar, se não fosse por você, eu seria a pessoa mais linda nessa casa. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa podermos expressar um pouquinho da nossa alegria, do nosso amor uns pelos outros. Estou muito feliz de, neste domingo à noite, estar encerrando essa celebração dos 112 anos. Me sinto muito honrado, desde ontem à noite, estarmos ministrando e sendo abençoados pelo Senhor. Pastor Eliezer, toda a sua equipe ministerial, muito obrigado pelo convite, pela confiança em ser o pregador. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu profetizo um ano cheio da graça e da bênção, frutificação para toda a igreja, para as famílias da igreja. Que alegria poder estar conhecendo um pouco mais dos irmãos, podermos estar juntos e celebrar ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Me sinto muito honrado mesmo. Muito obrigado. Falamos ontem à noite sobre a igreja insubstituível, porque ela é do Senhor, ela nunca será vencida, porque ela está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Falamos nesta manhã acerca de um estilo excelente de vida, em que uma comunidade de amor entende a supremacia do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Nessa noite, quero compartilhar com os amados sobre uma igreja que transforma, que vê a transformação acontecer. E essa transformação acontece por meio de Cristo. E Jesus Cristo refaz vasos quebrados. Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus refaz vasos quebrados. Você já viveu um abalo emocional, psicológico ou sentimental? Nesse tempo que nós estamos vivendo, como que está o seu emocional? Como estão os seus sentimentos? Já vi pessoas falando assim, olha, não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero ir para a rua, meu psicológico, tico e teco estão batendo. Já ouviu sobre isso? Eu já ouvi várias pessoas. Todo ser humano é passível desses abalos. A vida no planeta tem ficado dia após dia muito difícil. Desde o início da história, não teve outra alternativa para o nosso Deus que não fosse estabelecido para o homem e para a terra as consequências do pecado e as consequências da desobediência. Ao longo da história, o ser humano
da forma como tudo aconteceu, dessa natureza humana, as consequências do pecado e da desobediência têm sido desastrosas na vida do ser humano. E viver nos dias atuais tem sido muito difícil para muitas pessoas. Isso nos faz entender que, ao longo da história, o ser humano sempre esteve diante de duas escolhas. Ou uma escolha, né, que ela tem que fazer, tem que ser feita, e as duas opções estão aí. E a primeira é viver uma vida de obediência ao Senhor e luta contra o pecado, ou viver uma vida de autonomia pessoal, afastado de Deus e assim vítima do pecado. Ao longo da história, o homem pode escolher um desses dois caminhos. Ou você escolhe viver na vida de obediência a Deus, ou você escolhe viver uma vida independente, autonomia. Eu costumo falar que a nossa vida é feita de escolhas. Escolhas erradas, consequências desastrosas. Escolhas corretas, bênçãos sobremaneiras. E aí eu já te pergunto, quais têm sido as suas escolhas? Consequências boas ou consequências desagradáveis têm vindo sobre a sua vida? Precisamos entender que a vida longe de Jesus, ela é dura, ela é difícil, ela é cruel, ela é dolorosa. Uma vida afastada de Deus é sem amor, como vimos hoje de manhã. A pessoa que anda afastada dos caminhos do Senhor, que não anda em obediência a Deus, ela não consegue experimentar o que falamos hoje, da supremacia, da eternidade, das virtudes desse amor, porque ele passa a viver de acordo com seus próprios interesses. Ele passa a viver de acordo com as circunstâncias que o cercam. E se as circunstâncias que o cercam não forem favoráveis ao seu bem-estar, as consequências são danosas. Eu e você, todos os dias fazemos escolhas. Fazer a escolha certa, com a orientação do Espírito Santo de Deus, é o melhor caminho na nossa vida. Hoje vivemos um tempo de muita inversão de valores. Sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar em algum lugar, eu faço 3 perguntas. E eu vou fazer essas 3 perguntas agora. Muitas pessoas já me ouviram falar sobre isso. 3 perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria que você respondesse aí no seu particular. E quando você respondesse, você chegasse à conclusão que foi sincero e honesto a sua resposta. Na verdade, a vida do cristão é uma vida que tem que ser de honestidade, lógico, né? Então não vale mentir. Tem que ser verdadeiro em todas as respostas. A primeira pergunta que eu faço, a resposta sempre dá ali 100%, é a mesma resposta. A segunda pergunta dá ali 90%, 97%. A terceira, a gente deixa aí para a sua reflexão. Vamos ver se a gente muda esse quadro. Vamos
tentar baixar um pouquinho as médias. E aí, por onde eu passava, eu vou falar, olha, no aniversário de 112 anos da Primeira Igreja Batista, eu vi um povo que abaixou a porcentagem de respostas que em todos os outros lugares davam a mesma coisa. Então, de 100%, vamos baixar ali para 70%, 80%. Aqui é a segunda pergunta, ali 95%, 98%. Vamos ver se a gente baixa ali para 85%, 90%. A única coisa é, o acordo que nós vamos fazer, você tem que ser verdadeiro e honesto nas respostas. Primeira pergunta, é fácil nos dias de hoje confiar nas pessoas? Vou repetir, é fácil nos dias de hoje confiar nas pessoas? Sim ou não? Provavelmente a sua resposta tenha sido sim. Na maioria, ou quase sempre, quando eu faço essa pergunta, sempre dá 100%. Aonde você está aí? As pessoas responderam sim ou não? Segunda pergunta, é fácil, nos dias de hoje, confiar nas pessoas dentro da igreja? Sim ou não? O que eu vejo é que algumas pessoas sim, outra fica com medo de responder. Via de regra, 95%, 98% das pessoas dizem sim. Terceira pergunta, aí você não precisa responder para a pessoa que está do seu lado, não. Precisa compartilhar, não. Fica para você. Você é uma pessoa confiável? Vou repetir. Você é uma pessoa confiável? Se você é uma pessoa confiável, qual a dificuldade de podermos confiar uns nos outros? Esse é o problema, esse é o desafio, a dificuldade. Vivemos num tempo de inversão de valores. Hoje, a palavra do pai, a palavra do esposo, a palavra do filho, a palavra da namorada, do namorado, já não traz tanta segurança, já não traz tanta confiança. Vivemos num tempo de que um diz uma coisa, outro diz outra. A gente sabe que alguém está mentindo, mas quem é que está mentindo? A mentira tem tomado o lugar da verdade. Pessoas têm usado da mentira para se dar bem na vida, para se beneficiarem. As pessoas têm vivido momentos de ódio, de insegurança. Vivemos num tempo terrível de corrupção. E na verdade a corrupção sempre existiu. A nossa natureza humana é uma natureza corrupta. Se a nossa natureza não for transformada e remida pelo sangue de Cristo Jesus, eu e você sempre vamos querer de alguma forma ganhar em cima das pessoas, lucrar em cima das situações. A nossa carne humana clama por isso, arde por isso. Porque vivemos, como falei no início, essas consequências da desobediência, as consequências do pecado trazida para nós. Esse tempo de inversão de valores faz com que a vida se torne cada vez mais difícil. O resultado disso, cada dia mais as salas, os consultórios de psicanalistas, psiquiatras e psicólogos estão cheios. Pessoas inseguras, pessoas com medo, pessoas depressivas, pessoas desiludidas, pessoas com mágoa, pessoas sentindo uma dor terrível no seu coração. A depressão tem se tornado um câncer da alma. E quantas pessoas, conversando há um tempo atrás com uma das psiquiatras, dos médicos lá da nossa igreja, psiquiatra, ela estava falando que crianças têm ido aos consultórios.
Se antes a gente pensava naquela pessoa de 40, 50, 60 anos buscando ajuda emocional, hoje nós temos crianças de 4 anos, de 5 anos, de 8 anos, frequentando as clínicas psiquiátricas, as salas de psicologia, buscando saciar de dentro de si a dor, a tristeza e a mágoa que a domina. Não tem sido fácil viver esse tempo. Mas não é, vamos dizer assim, novidade. A história, como falamos no início, nos faz ver as consequências. E o texto que eu quero ler nesta noite para a nossa reflexão é a realidade do nosso querido salmista, que no momento desafiador da sua vida se encontra deprimido. E o texto que vamos ler é no livro de Salmos, capítulo 31, dos versículos 10 ao versículo 13. Salmos, capítulo 31, versos 10 ao 13. O salmista relata o seu coração, e talvez quando eu estiver lendo essa porção da palavra de Deus, você que está me ouvindo vai se identificar, ou você vai lembrar de alguém, e se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe o link da gravação, envie para ela, porque Jesus refaz vasos quebrados. Salmo 31, versículo 10 diz: a tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se eu fosse um vaso quebrado, um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar a minha vida. Olha o sentimento e a realidade do coração do salmista, do Davi, se sentindo um vaso quebrado. O vaso quebrado, ele é inútil. Um vaso quebrado, ele é substituível. Um vaso quebrado é indesejável. Em algum momento da sua história, ou no tempo atual da sua história, você tem sentido que não faz parte desse mundo. Você já pensou a chegar a tirar a sua vida? Em algum momento da sua história, você achou que não tinha mais prazer, que as pessoas não te amam mais, que a vida ficou inútil, frustrante. Você passou a não desejar mais sonhar, os sonhos perderam o brilho, a alegria sumiu, a tristeza tomou conta. Como é que está o seu coração hoje? Quem é que cuida do seu coração? Quem conhece o seu coração por inteiro? Quem sabe os seus medos, as suas dores, as suas tristezas? Quem conhece os seus sonhos, as suas alegrias, as suas vitórias? Quem é capaz de chegar perto do seu coração e, ao chegar perto do seu coração, conquistar a sua confiança, e que você possa abrir o seu coração e colocar as mazelas que tomam conta do seu interior? Do seu interior tem fluído rios de água viva, ou do seu interior tem fluído rios de água amarga? A vida tem sido fácil ou tem sido difícil para você? Alguma vez você já pensou em desistir?
Alguma vez você já pensou em abrir mão da sua família? Abrir mão do seu casamento? Como é que está o seu casamento? A briga está acontecendo diariamente? Não estamos suportando mais um ao outro? Os filhos estão rebeldes? Os pais estão omissos? Como que está o seu convívio familiar? Vontade de largar o emprego? Não aguenta mais lidar com o seu patrão? Não aguenta lidar mais com os amigos de trabalho? Você hoje tem se sentido um vaso inútil, indesejável, substituível? Um vaso quebrado? A tristeza te consome? Os seus dias se encurtam com dor e gemido? A força tem ido embora? Desprezo? Você tem sentido, você se identificou com o coração de Davi? Nesse capítulo 31, pastor, está muito difícil. Se eu fosse abrir o meu coração e falar tudo que eu penso e tudo que eu sinto, eu não sei se as pessoas me aceitariam do jeito que eu penso, da forma como eu ajo. Pastor, hoje eu tenho vivido uma máscara. E a minha vida tem sido uma vida de engano. Eu tenho enganado a mim mesmo, eu tenho enganado os meus filhos, eu tenho enganado minha esposa. Pastor, eu quero mudar. Eu não quero mais ser esse vaso quebrado. Eu quero ter a minha vida transformada. E talvez aí você esteja perguntando: tem solução para uma pessoa que se encontra assim? Há esperança para um coração aflito? O salmista do qual o Senhor está falando aí, pastor, ele conseguiu sair dessa vida? A resposta é sim. Há esperança. Há uma forma de mudança. Há como ser transformado. E nesta noite, quero compartilhar com você como o salmista venceu as suas lutas e teve a sua vida refeita, de vaso quebrado a um vaso moldado pelo Senhor, reconstruído por Ele para a sua honra e para a sua glória. Quero convidar você a caminhar comigo pelos próximos minutos, pensando em 3 atitudes fundamentais para deixarmos de ser um vaso quebrado. Em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse nessa noite que o salmista venceu as lutas e teve a sua vida refeita, entregando a sua vida e o seu futuro a Deus. O texto do capítulo 31 dos Salmos, o salmista continua dizendo, depois de apresentar e compartilhar a dor do seu coração, o momento em que ele estava vivendo, ele diz assim no versículo 14: eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus, meu futuro está em tuas mãos, livra-me dos que me perseguem sem cessar. A primeira resposta dada pelo coração do salmista, no intuito de ter a sua vida transformada, foi entregando-a por inteiro ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O salmista entregou tudo que ele sentia, tudo que se passava dentro do seu coração, ele depositou por inteiro aos pés do Senhor e confiou o seu futuro ao Senhor. Você tem entregue todas as áreas da sua vida? Você verdadeiramente tem colocado diante do Senhor todos os seus medos, todas as suas dificuldades? Ou, como o celular que seguro aqui, e às vezes eu vou dar para minha esposa, e aí quando eu vou entregar, e ela pega
eu seguro e fico nessa briga de se eu dou ou não dou. Quantas vezes eu e você falamos que entregamos, mas na verdade não fazemos de coração. Quantas vezes eu e você pensamos que confiamos no futuro que Deus tem reservado para nós, mas sentimos insegurança. Tirar o peso de toda angústia dos ombros e colocá-los aos pés da cruz, crendo que Deus irá tomar o controle da sua vida. Um texto muito conhecido e que eu gosto muito se encontra ali na carta de 1 Pedro 5, versículo 7. E diz assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Ele cuida de nós quando nós, sinceramente, com o coração quebrantado, entregamos tudo o que somos e temos a Ele, porque a nossa confiança deve estar depositada nele. O salmista sabia da dor que tinha, ele não era alheio a tudo que se passava no seu coração, ele sabia o momento terrível que ele estava vivendo, ele não escondia o que se passava, coisa que muitas vezes nos dias de hoje nós fazemos. Escondemos da nossa família, escondemos do nosso pastor, escondemos do nosso líder de pequeno grupo, escondemos das pessoas que convivem conosco, que muitas vezes nós não estamos bem. E eu não estou falando aqui que é para você sair aos 4 ventos aí, 4 cantos da terra, falando e se expondo. Jesus nunca expôs ninguém e nunca incentivou ninguém a se expor. Mas a palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. A graça do Senhor, quando eu chego para o meu discipulador, para o meu pastor, para alguém que é do meu círculo de relacionamento, que tem o mesmo caráter de Cristo que eu tenho, e ali eu posso abrir o meu coração e dizer: olha, eu não estou bem, o meu coração está angustiado, me ajuda. Quando eu posso chegar para uma pessoa em quem eu confio e escancarar as portas do meu coração e dizer: eu quero mudar, eu não quero mais ser assim, eu não quero ficar mais escravo de todos esses sentimentos. Parece que tem 10 quilos, 30 quilos de corda amarrada no meu pé, e eu não consigo andar, nada dá certo, as minhas escolhas sempre trazem consequências terríveis, danosas. Eu quero mudar a minha vida, pastor. Abra o seu coração, entregue a sua vida e o seu futuro a Deus, faça como o salmista. Quando eu e você fazemos isso, a transformação, o vaso quebrado começa a ser refeito. Segunda característica ou segunda verdade, passo como o salmista venceu as suas lutas e a sua vida foi refeita. Versículos 16 e 17, ele continua dizendo: que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo, salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a Ti. Crer no compromisso de Deus e na sua misericórdia com aqueles que o invocam é o segundo passo, é a segunda atitude que o salmista teve para vencer o momento que estava vivendo e de um vaso quebrado ser um vaso refeito, moldado, lindo nas mãos do Senhor, e ser assim conhecido como foi o salmista, nosso querido Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele entregou a sua vida para o Senhor,
ele confiou o seu futuro, ele creu no compromisso de Deus e na sua misericórdia em salvar, em restaurar, em transformar todos aqueles que o invocam. Salva-me por causa do teu amor, que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo, não me permita que seja envergonhado, pois eu clamo a ti. A tua palavra garante isso para mim, porque se eu clamar a ti, o Senhor me responderá. O Senhor tem um plano de vida para mim, o Senhor tem um projeto de vida para mim, e eu não quero abrir mão disso. Eu creio no seu compromisso comigo, Senhor. Porque mesmo que eu seja infiel, mesmo que eu fale com o Senhor, Ele não falha. Ele muda realidades, Ele transforma situações, Ele transforma a tragédia em bênção. O Senhor, o nosso Deus, é especialista nisso. Não há ser humano na terra que com um coração sincero, quebrantado, se apresente diante do Senhor, clame a Ele por mudança, e essa transformação não aconteça. Não existe. Ele transforma todos aqueles que sinceramente o buscam, porque a sua palavra diz que o desejo dele é que todos se salvem. A palavra nos diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estávamos condenados pelo pecado à morte eterna. Não havia oportunidade de solucionar o problema, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele veio, se entregou, nos amou, pagou o preço do pecado. E Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis que trago notícias boas para você. Se você entregar a sua vida a Cristo e verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, nesta noite, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e fazer você de vaso quebrado a um vaso refeito, moldado para a sua honra e para a sua glória, porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Ele tem um compromisso de, na sua misericórdia, transformar todos aqueles que o invocam. O salmista sabia disso. O salmista sabia em quem poderia confiar. Então ele rasga o coração dele, clama ao Todo-Poderoso e tem a certeza de que a luz brilhante do seu rosto, do qual transforma a alma cansada, aconteceria com ele. Há um hino que nós cantamos muito, em que um trecho dele diz: alma cansada, vem já. Sua alma está cansada? Sua alma está precisando de paz e tranquilidade? O Senhor diz: vem já. Venha para o seu colo. Confie no compromisso. Entregue por inteiro a sua vida ao Senhor. Terceira atitude e última do salmista, ao vencer as lutas e ter visto a sua vida refeita, versículos 19 e 20, diz assim: grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam, e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo longe das línguas
acusadoras. A terceira atitude do salmista foi crer que Deus é capaz de nos livrar das tramas dos homens e do nosso inimigo Satanás. O salmista creu que Deus era capaz de naquele momento acabar, exterminar, livrar o seu servo de todas as tramas dos homens e de Satanás. Tu escondes em tua presença a salvo de todos os que contra eles conspiram. Guarde uma coisa no seu coração, meu querido, minha querida. Todos os dias o Senhor nos livra das astutas ciladas do inimigo. Por isso, o apóstolo Paulo, quando vai recomendar no capítulo 6, para que eu e você possamos ter uma atitude fundamental para o desenvolvimento da vida cristã, ele diz: revistam-se da armadura de Deus, para que você possa resistir às astutas ciladas do inimigo. Porque a palavra de Deus nos garante: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele te livra do mal. Ele te livra das tramas que cercam os seus relacionamentos. Quem intentará acusação, mal, contra os escolhidos do Senhor? Eu e você, quando entregamos a nossa vida a Jesus, confiamos o nosso futuro a Ele, cremos na sua graça, na sua misericórdia, no seu compromisso, quando eu e você cremos que Ele é capaz de nos livrar, eu e você somos lavados e remidos, temos o nome escrito no livro da vida, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, o diabo pode até bradar, mas um escudo nos protege. O sangue de Cristo nos protege de todo mal, de todo e qualquer ataque. E em Cristo, como já falamos ao longo desse final de semana, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mateus capítulo 11, versículo 28, apresenta para nós uma mensagem extremamente transformadora. Mateus 11, versículo 28, talvez você já tenha ouvido, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, desanimados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, você que está frustrado, vinde a mim, você que está decepcionado, vinde a mim, você que tem se sentido inútil, vinde a mim, você que acha que é substituível, vinde a mim, você que acha que é indesejável, vinde a mim, você que está se sentindo aprisionado pelo pecado, vinde a mim, diz o Senhor Jesus nessa noite. Entregue o seu coração para Ele. Confie de todo o coração nele, porque a graça e a misericórdia dele se estende a todo aquele que crê, todo aquele que o busca, que o invocam. E quando então eu, cansado, oprimido, sobrecarregado, desesperado, chego até ele e me entrego por inteiro para ele, ele substitui de mim o fardo pesado e traz um fardo leve, um jugo suave, e assim eu posso me contentar no Senhor e descansar nos seus braços, no seu poder. Passo de vaso quebrado a um vaso restaurado, um vaso refeito, e vaso refeito nas mãos do Senhor é para ser bênção, é para ser motivo de honra e glória ao Senhor. Você é um vaso quebrado,
Você precisa mudar a sua vida nessa noite. Você que está participando dessa celebração dos 112 anos, você que desde ontem está nos acompanhando, porque foi convidado por um amigo. Esse amigo enviou o link para você, pediu para que você pudesse participar, e você com muito coração sincero parou, porque entende que precisa de uma mudança, e você está aqui acompanhando tudo. Deus está falando com você, e Ele está te chamando. Qual é a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta nesta noite ao convite do Senhor? Encerro lendo o Salmo 31, versículo 24, da história de Davi, um pouco do coração dele, das atitudes que ele teve para ser um vaso refeito, restaurado. Ele encerra o capítulo 31 dizendo: portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Seja forte e corajoso para vencer o medo, o desânimo, a voz que diz para você: não adianta, não confia, isso não dá certo. Seja forte para superar essa voz. Seja corajoso para dar o passo que você precisa dar e ter a sua vida nessa noite totalmente transformada pelo Senhor. Se você hoje, nessa noite, quer ter a sua vida transformada, se você quer ser um vaso refeito pelo Senhor, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e repetir no seu coração e no seu particular essa oração comigo, e que você faça com sinceridade. Repita assim, orando comigo: Senhor Jesus, obrigado por estar participando desta celebração nesta noite. Eu entendi, Senhor, a sua mensagem. Eu entendi, Senhor, nesta noite o seu convite. Eu entendi, Senhor, nessa noite, como estava a vida de Davi. Eu entendi, Senhor, nessa noite, as atitudes que ele teve, que fez com que ele tivesse a vida refeita e deixasse de ser um vaso quebrado para um vaso restaurado. Senhor, nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso a Ti como meu único, eterno e suficiente Salvador pessoal. Nesta noite, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, como o salmista fez. Senhor, nesta noite, eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Senhor, nesta noite, eu declaro que eu creio no compromisso, na graça do Senhor, em ir ao encontro das necessidades de todos aqueles que clamam a Ti. Senhor, nesta noite, eu entendo que o Senhor é capaz e vai me livrar de todo o mal, de todas as tramas do homem e de Satanás, e que eu serei forte e corajoso. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Purifica-me com Teu sangue. Senhor, nesta noite, eu entrego tudo que tenho e tudo que sou, em nome de Jesus. Você orou, repetiu essa oração e a fez com sinceridade. Se você está perto de uma pessoa, diga para ela: eu fiz essa oração. Se você está porventura sozinho vendo essa mensagem, ou você não conhece uma pessoa da igreja, você é um visitante, você pode entrar em contato com os telefones que são apresentados, pode deixar uma mensagem aí no chat e escrever assim: olha, eu preciso conversar com alguém. Hoje eu entreguei
a minha vida para Jesus. Se você fez essa oração e a fez com sinceridade, compartilhe conosco pelo chat, liga aqui para a igreja, e vai ser uma alegria e uma honra poder conversar com você, orar pessoalmente com você e juntos podermos caminhar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e que você nunca se esqueça de que Jesus é o único que refaz vasos quebrados. Louvado seja o Senhor pela sua vida. A toda a igreja, mais uma vez, parabéns, obrigado por esse convite, foi um tempo de muita bênção, de muita alegria. Pastor Eliezer, Pastor Waibson, Pastor Diego, a todos da equipe ministerial, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que o Senhor os capacite, os use com poder e graça. A toda a igreja, meu agradecimento, graça de Deus sobre a sua vida, que o Senhor possa estar fazendo infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Quero orar, encerrando esse tempo da palavra, declarando bênção sobre a vida da igreja, do ministério pastoral e também de você, que acompanha conosco e que nesta noite tomou uma decisão. E talvez você, que estava afastado e meio desanimado, você também pode repetir a oração que foi feita e também pode se reconciliar com o Senhor nessa noite. Ou ainda, você que estava meio fraco na fé, mas você quer voltar e quer estar com o Senhor, quer ser mais ativo, quer viver essa comunidade de amor, faça uma aliança com o Senhor. Compartilhe do seu coração, fale com Ele das suas dores, e Ele restaurará, como vimos nessa noite, Ele que refaz o vaso quebrado. Pai, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos pela vida de todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que se reconciliaram, que consagraram a sua vida. Eu peço mesmo graça e bênção do Senhor sobre cada um deles. Declaramos bênção, Senhor. Declaramos vida nova. Declaramos vasos restaurados e refeitos para glorificarem o Senhor, para honrarem o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pela Primeira Igreja Batista, por esse tempo festivo de celebração dos seus 112 anos. Te louvo pela vida do pastor Eliezer, toda a sua equipe, os seus líderes, que o Senhor os use a cada dia mais, com poder e graça, que o Senhor dê discernimento, entendimento, sabedoria a cada dia mais, para conduzir o povo, conduzir a tua igreja nos caminhos do Senhor, vivendo os sonhos, os propósitos do Senhor, experimentando e desfrutando a cada dia mais da sua presença e do seu poder. A igreja, Primeira Igreja Batista, que possa ser as suas famílias tremendamente, ricamente abençoadas pelo poder da tua palavra, pelos relacionamentos significativos que existem entre nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam com a Primeira Igreja Batista aqui em São Luís, as igrejas espalhadas pela face da terra, o povo de Deus que engrandece ao Senhor, desde hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana, cheia de graça e da paz do Senhor. Deus os abençoe. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Como perdoamos
hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Olá, igreja! Bom, durante esse período de distanciamento social, eu tenho trabalhado de forma remota, então eu decidi vir aqui, passar esses dias com a minha família em casa, em São Luís. Estou aqui há um pouco mais de 60 dias e tem sido dias preciosos, de gratidão a Deus. Nesse tempo, nós voltamos com o hábito de fazer o culto doméstico com toda a família, isso tem sido uma bênção a cada dia. Nós temos recebido inúmeros motivos de gratidão. Nós já estivemos adoecidos por um tempo, mas graças a Deus estamos todos bem agora. A nossa sobrinha, a minha sobrinha Sofia chegou essa semana também para completar a nossa alegria. Então, realmente, bênçãos incontáveis Deus tem derramado na nossa casa e nós só temos motivos de gratidão. E eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a minha igreja amada, a Primeira Igreja Batista de São Luís, a igreja em que eu cresci. Eu cheguei na igreja quando eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de idade, né? Desde o berçário eu faço parte dessa comunidade de amor. Para mim é um motivo de muito orgulho e gratidão. Cresci, fiz parte do coral Filhos do Rei. Eu tenho muitas lembranças dessa época, né? Da infância, quando a gente fazia aquelas cantatas nas ruas do Reviver, quando a gente participava de acampamentos, de acampamentos da PE, que são muitas lembranças maravilhosas. Eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida dessa igreja, porque ali eu aprendi princípios eternos, porque ali eu aprendi a amar a Deus. Foi na PIB que eu tive as experiências mais significativas da minha vida. Eu lembro muito bem do meu batismo quando eu tinha 10 anos, meu aniversário de 15 anos também foi na PIB. Foram muitas e muitas experiências e vivências que eu guardo no meu coração. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ter crescido nessa igreja, de ter crescido ao redor de pessoas tão bondosas que amam a Deus e me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. E eu louvo a Deus pela Primeira Igreja Batista de São Luís. Nós nos alegramos em fazer parte dessa comunidade de amor. Parabéns, PIB, pelos seus 112 anos. Quando alguém me pergunta qual a importância da Primeira Igreja Batista na sua vida, Rafa, eu só tenho a dizer que Primeira Igreja Batista para mim é tudo, pois foi ali em 1995, através do encontro de casais com Cristo, ao qual participamos, eu e minha amada, eu tive um encontro com Jesus.
E esse encontro foi justamente no dia da nossa aliança, 24 de setembro, dia do nosso casamento. Então eu renovei a minha aliança e fiz uma nova aliança com Deus. Primeira Igreja Batista na minha vida é tudo, pois ali eu encontrei o verdadeiro amor, encontrei ali amizades sinceras, verdadeiras, encontrei um amigo, conselheiro, grande companheiro, chamado Eliezer Lourenço da Silva. Só tenho que glorificar e agradecer a Deus por existir essa agência de Cristo aqui na terra, salvando, batizando e integrando em uma comunidade de amor. Fazer parte da Primeira Igreja Batista tem sido parte integrante da minha vida. Tenho crescido espiritualmente, tenho amado os irmãos que ali fazem parte e tem existido uma grande comunhão. E isso é gratificante. Amo fazer parte desta comunidade porque ela tem me ajudado, tem tratado comigo e tem muito, assim, me fazer a cada dia crescer através das suas mensagens, através do dia a dia da igreja. E queria, assim, deixar aqui a minha gratidão a Deus pela vida da nossa pastora Isa, que sempre tem, assim, me ajudado em algumas dificuldades e tem me feito bem. Amo esta igreja porque amo as pessoas que ali se congregam e juntos glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Somos felizes em fazer parte dessa comunidade de amor. Parabéns, PIB, pelos seus 112 anos. Amém e amém. A família Louzeiro, em nome do Ministério da Recepção, parabeniza a PIB pelos seus 112 anos. Um grande abraço a essa querida comunidade de amor. Que Deus abençoe. Parabéns, PIB! Amada igreja, que Deus esteja conosco. Falamos no momento que nós estamos passando um momento muito difícil, mas eu creio que tem um Deus que está cuidando da gente, que tem cuidado. E temos nossos pastores, que mesmo a gente em casa, ele está nos alimentando com a palavra. Todo dia chega uma reflexão do pastor Eliezer ou do pastor Abson, isso tem nos alimentado em casa. E falar da importância da igreja, a igreja transformou a minha vida. A igreja transformou a vida do meu filho. Então eu tenho toda a gratidão a Deus. E a outra, sou grata a esta comunidade de amor. E por ser grata a essa comunidade de amor, que são uns irmãos que sempre estão cuidando um do outro. Tá? Eu agradeço a Deus por ter me colocado. Porque foi Deus que me colocou dentro da BIP. E eu quero parabenizar por 112 anos que a igreja está fazendo hoje. E dizer a Deus quanto eu sou grata a fazer parte dessa comunidade, né? E eu só tenho a agradecer. Amo meus irmãos da igreja, a Primeira Igreja Batista de São Luís. E toda a gratidão a Deus. Obrigada e boa noite.